Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai trabalhar de uma maneira qualitativa e breve o caráter ácido e básico de algumas funções da química orgânica. A gente verá o caráter básico das aminas e a gente também vai ver o caráter ácido do ácido carboxílico, propriamente dito, e dos fenóis. Muito bem, vamos lá então. Mas para isso, a gente vai tentar entender agora o que vem a ser a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry, que são duas pessoas. Na verdade, existem várias teorias ácido-base. A teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted e Lowry, a teoria de Lewis, e existem várias outras teorias ácido-base. Se vocês tiverem interesse, é só pesquisar na revista Química Nova, Teorias Ácido-Base, que tem um artigo muito interessante sobre isso. Mas nesse caso aqui, a gente vai precisar efetivamente, para explicar a acidez e basicidade desses compostos orgânicos, da teoria de Bronsted e Lowry, que é muito tranquila, gente. Veja bem, ácidos são espécies doadoras de prótons. Então, de cara, eu já queria que você ficasse atento que próton, aqui nesse contexto, é o H+. Professor, mas não entendi. Próton não é o que tem no núcleo? Sim. É porque se você pegar um átomo de hidrogênio, ele tem um próton, 0 nêutron e 1 elétron. Lembra? No átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, por isso que ele é neutro. Ora, o H+, ele perdeu um elétron, portanto, ele só tem um próton. Nesta teoria de Bronsted e Lowry é muito comum falar a teoria protônica. É a teoria onde o ácido é uma espécie que doa H+, doa próton. Consequentemente, continuando, bases são espécies receptoras, aceptoras de prótons, ou seja, base é aquela espécie que vai receber H+. Veja que curioso, gente. Do lado esquerdo, você está vendo uma molécula de água se comportando como um ácido de Bronsted e Lowry, ou seja, doando H+, e, consequentemente, se transformando no ânion hidroxila, ou H-. E aqui, à direita, você está vendo uma molécula de amônia se comportando como uma base de Bronsted e Lowry. Por quê? Porque a amônia, através do par de elétrons do nitrogênio, do N, esse nitrogênio está capturando H+, portanto, nesta teoria, se comportando como uma base e se transformando no cátion amonio. Muito cuidado aí com o nome, a amônia é a molécula neutra e o cátion já é no masculino, é o cátion amônio. Ok, gente? Muito bem, vamos lá. O que vem a ser agora os famosos pares ácido conjugado, né? Pares ácido-base conjugados na teoria de Bronsted e Lowry. Veja bem, gente, primeiro eu vou te apresentar pelo exemplo, depois a gente percebe aqui à direita. Veja bem esta reação. Você está vendo uma molécula de amônia ganhando H+ da molécula de água. Ora, se a amônia ganhou o H+, ganhou um próton, ela se comportou como uma base. E se a água doou o próton, ela se comportou como um ácido. Veja bem, quando a amônia, que ali está representada, escrita, base 2, ela ganha H+, veja à direita, ela se transforma no cátion amônio. E, por sua vez, a água, ao doar H+, se transforma no ânion H-, no ânion hidroxila. Ok, gente? Agora, vamos analisar essa reação não da esquerda para a direita. Vamos analisar agora da direita para a esquerda, ou seja, considerando que esse fenômeno é reversível, vamos lá. O cátion amônio à direita, se ele doar o H+ dele para o OH- e voltar a ser amônia NH3, ora, ele se comportou como um ácido, porque ele doou H+, ok? E se o H-, por sua vez, receber esse H+, está se comportando como uma base, e aí vai se transformar na água. E aí a gente consegue entender esse conceito chamado par conjugado. Veja bem à direita a frase que está escrita. Um par conjugado ácido-base, né? O ácido e a base presentes no par diferem entre si por um H+. Será que está complicado? Vamos voltar no exemplo? Qual que é a diferença entre a amônia
que é uma base, e o ácido no qual a amônia se transforma, no NH4+. A diferença não é de 1H+? Vamos olhar agora para a água. Qual é a diferença entre a água, que ao doar H+, se comportou como um ácido, e o ânion OH-, que é uma base, que veio dele, uma vez que essa base agora, se ela ganhar H+, ela volta a ser a água. A diferença entre a água e o ânion no qual a água se virou, a diferença não é de 1H+? Então, eu gostaria de apresentar para vocês agora uma pegadinha, que é muito comum de algumas pessoas confundirem. Do lado esquerdo dessa equação, você está vendo a amônia, que é uma base, e a água se comportando como um ácido. Você não está vendo um ácido e uma base? Os dois formam um par conjugado? Não. Do lado direito da equação, o cátion amônio é um ácido de Bronsted-Lowry e o anhidroxila é uma base de Bronsted-Lowry. Ok, esses dois formam um par conjugado? Não. Entenderam, gente? O par conjugado é relativo a duas espécies que têm a mesma origem. O que eu quero dizer com isso? A amônia, a molécula de amônia, ao receber H+, ela se transformou no cátion amônio. E a água, ao doar H+, se transformou no ânion hidroxila. Portanto, como está bem mostrado aqui na tela, o par conjugado, falando aqui de uma maneira agora bem pragmática com vocês, envolve um reagente na forma ácida e o produto no qual ele se transformou, que é a forma básica, e vice-versa. Ok, pessoal? Vamos lá, então? E aí, a gente agora vai ver comportamentos de moléculas, né? Comportamentos ácidos ou básicos. Veja bem a primeira equação dessa tela, muito curioso. Quando a gente aprende equilíbrio químico, que não é o foco maior dessa nossa videoaula, você está vendo ali na primeira equação, a equação chamada autoionização da água. Por que autoionização da água? Porque vocês estão vendo ali indicadas duas moléculas de água. Elas estão até representadas com cores diferentes para facilitar o aprendizado. É só por isso. Veja bem, gente. Você está vendo uma molécula de água na cor vermelha. E é bom que você percebe que o oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes. E é exatamente um desses pares de elétrons, né, na molécula de água que é usado para capturar o H+. Nesse caso aqui, a gente vai perceber que a molécula na cor vermelha, ela está se comportando como um ácido. Vocês estão vendo aí? Então vamos lá. A molécula de água, representada com a cor vermelha, quando ela chega perto, né, ela entra em contato mais próximo com uma outra molécula de água, você percebe, olhando tanto para os reagentes quanto para os produtos, que essa molécula doou H+. Ao doar H+, quando ela doa H+, em que ela se transforma? Veja bem, ela se transforma no ânion OH-. E, por sua vez, a água, representada aqui com a cor azul, ao capturar H+, ela está se comportando como uma base de Bronsted-Lowry. Ela se transforma no cátion hidrônio, H3O+. Esse cátion, é importante saber o nome, tá, pessoal? H3O+, é o cátion hidroxônio ou hidrônio. Hidroxônio ou hidrônio. O importante para a gente passar agora para outra reação, o importante é que na autoionização da água, ou seja, uma molécula de água transfere um próton, transfere um H+ para outra molécula de água, esta reação a gente aprende quando a gente aprende pH, POH, concentração de H+, concentração de OH-, que é um assunto muito importante em química, que é dado no equilíbrio, chamado equilíbrio iônico, né? Mas o importante, vocês estão vendo a teoria ácido e base de Bronsted-Lowry aplicada à água. Então, para a gente terminar a primeira equação, a água representada com a cor vermelha se comportou como ácido e a água com a cor azul, base. E agora, quando a gente pensa na reação inversa, ou seja, da direita para a esquerda, representado aqui até por essa seta, né? Vamos lá. O cátion hidrônio H3O+,
quando ele transfere um H+, né? Aqui, ó, se ele transferir um H+ para o OH-, para o ânion hidroxila, então esse cátion ele se transforma na água. Ele está transferindo H+, está se comportando como um ácido de Bronsted Lowry. Por sua vez, o ânion hidroxila, ao receber esse H+, e voltar a ser a molécula de água, o ânion hidroxila se comportou como uma base. Muito bem, tá tudo ok? Gente, nesta tela você vai entender por que a amina tem caráter básico. As aminas, uma função orgânica importantíssima, né, na química e importante principalmente quando a gente analisa características de moléculas que a gente chama de moléculas orgânicas. Veja bem, essa molécula aqui é um anel contendo 5 carbonos e tem um nitrogênio aqui. É um anel aromático, né? Existe deslocalização de elétrons π. Tome cuidado, não é o benzeno, né? É a piridina. Esta molécula se chama piridina. Muito bem. Você está vendo aqui um grupo amino, né? É uma amina cíclica, ok? E aqui você está vendo o nitrogênio, né? E o nitrogênio, lembrando, sempre liga 3 vezes e ele tem um par de elétrons não ligante. Muito bem. Quando você joga a piridina na água, a piridina, ela captura H+ da água. Entra um H+ aqui, você pode ver agora à direita, aqui ó, o cátion, é claro, né, gente? A piridina é uma molécula, é uma amina e ela é, portanto, neutra. Se o par de elétrons capturou um H+ da água, entra nela um cátion, então essa forma catiônica, né, está bem representada aqui, ó. Estou até circulando aqui a carga, né, a carga do cátion, ok? E aí, consequentemente, a gente diz que a amina se comportou como uma base de Bronsted Lowry, uma vez que capturou H+. Por sua vez, a água, neste caso, ao ceder H+ para a piridina, se comportou como um ácido de Bronsted Lowry. E mais uma vez, se você pensar na reversibilidade deste fenômeno, vamos lá? O ânion hidroxila, ao receber H+ do cátion, está se comportando como uma base de Bronsted Lowry e voltará a ser água. Por sua vez, o cátion amino, ao doar H+, estará se comportando como um ácido de Bronsted Lowry. E aí, claro, ao doar o H+, voltará a ser a amina original. Então, nesta tela, você aprendeu por que as aminas têm caráter básico. Ok, gente? Vamos lá? Gente, olha que interessante. Quando a pessoa come peixe, ou principalmente quem manipula peixe, né, ali no preparo, de vez em quando você vai no japonês, né, para comer ali um peixinho cru, o cheiro do peixe, o peixe é muito agradável, né, tem um sabor muito agradável e é muito saudável, né, desde que a gente saiba, né, escolher o peixe, não é isso, gente? Tem muitas questões envolvendo toxicologia aí, né, pelo fato da gente ingerir peixe, tem que tomar muito cuidado. Mas, quando a gente manipula o peixe, muitas vezes fica um cheiro desagradável na mão. E para quem já teve essa oportunidade, você percebe que às vezes você vai lá, lava com detergente, com sabonete, enxágua bastante e aquele cheiro incômodo não sai da mão. Por quê? Uma das moléculas que dá cheiro desagradável do peixe, que fica na nossa mão, uma das moléculas, tá, pessoal? Não é só essa. É a piridina. Outras moléculas também, outras aminas dão cheiro desagradável. Bom, como é que você pode remover o cheiro de peixe da mão? É isso que vocês vão ver em nível de curiosidade, além de ser muito interessante, é uma questão do Enem, já caiu no Enem. E como eu falo para vocês, a gente está aqui aprendendo química, mas consequentemente e está fazendo a gente também, né, ficar mais bem preparado para avaliações externas, para avaliações nos colégios e para o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja bem, gente, você já ouviu falar que o pessoal joga vinagre ou suco de limão? E aí a pessoa pega um limão, corta o limão, esfrega um pouco o suco do limão na mão, ou então pega vinagre, né, ou seja, coisas, né, materiais muito tranquilos da gente ter na cozinha, pega vinagre, passa ali na mão. Aí você já deve estar argumentando assim, não, professor, mas aí fica aquele cheiro de vinagre, fica o cheiro do limão. Sim, quanto a isso eu quero até comentar uma coisa com vocês aqui ao final.
O importante é, o ácido carboxílico, né, presente no ácido etanóico, né, qual é o apelido do ácido etanóico presente no vinagre? Ácido acético. Ou o ácido cítrico, só em nível de curiosidade, ele é um ácido tricarboxílico. Se você quiser pesquisar a imagem do ácido cítrico na internet, você vai perceber que ele é um ácido orgânico com 3 grupos COOH. Mas o que é importante? Quando você passa vinagre ou limão na mão, o ácido libera o H+. Então ele está se comportando como um ácido de Bronsted Lowry. E a piridina, como a gente viu na tela anterior, vai capturar o H+, virando o cátion amino, como a gente tinha visto. A amina se comportou como base e o ácido, obviamente, se comportou como ácido. E aí, gente, você está vendo aqui mais uma vez o cátion amino. Ele pode se comportar como um ácido, né? No momento que ele doar H+ para o ânion acetato. Esse ânion aqui, ó, que veio do ácido carboxílico, do ácido acético ou do ácido etanóico, esse aqui que é o ânion acetato ou etanoato. Mas é ainda na teoria de Bronsted Lowry. Este ânion é uma base de Bronsted Lowry. Por quê? Porque ela pode receber H+, o H+ entra aqui, né, no oxigênio, voltando a ser o ácido acético. Então, acho que está bem tranquilo para todo mundo, comportamento ácido básico de Bronsted Lowry. Agora, vamos ao cheiro do peixe. Por que o cheiro sai? Porque, olha que curioso, você está vendo aqui do lado esquerdo uma piridina, que é uma molécula. E se ela está dando muito cheiro na sua mão, a gente pode concluir que são moléculas voláteis. Tudo bem, gente? Moléculas voláteis. É uma substância que as moléculas se separam com mais facilidade e tendem a ir para a fase gasosa. O cheiro que chega no nosso nariz é devido às moléculas que estão ali, né, na fase gasosa. Ou seja, é uma substância volátil. Quando você faz a reação ácido-base, vocês estão percebendo que isso aqui é uma neutralização, é uma reação ácido-base. Você produz uma substância que tem caráter iônico. Você está vendo aqui que essa substância ela tem um ânion e um cátion. E você concorda que cátions e ânions, né, se atraem fortemente através de interações eletrostáticas, forças eletrostáticas entre íons de cargas opostas? Bom, por que o cheiro diminui? Porque essa substância formada, ela é menos volátil, a tendência dela de passar para a fase gasosa é muito menor do que a piridina, que é uma substância molecular volátil. Entenderam por que o cheiro diminui significativamente? E aí agora você argumenta, não, professor, mas eu joguei vinagre na mão, agora minha mão está cheirando vinagre, ou minha mão está cheirando limão. E aí, nesse momento, claro, você vai pegar sabão e detergente, jogar, esfregar bastante, abrir a torneira. Por quê? Quando você abrir a torneira, a água, que é uma substância que tem moléculas polares, vai interagir significativamente com esses íons e aí vai poder remover aquele cheiro da sua mão. Ok, pessoal? Agora eu falei para vocês para tomar um cuidado. Você lembra que se você ficar com limão na mão e for ao sol, você pode ter queimaduras graves na mão, na pele. Então, galera, tomar muito cuidado com essas coisas. É aquilo que você já conhece. Não se pode ir ao sol tendo deixado cair suco de fruta cítrica na mão. Muito cuidado com isso, ok? Muito bem. E aí, gente, vamos lá. Então, a gente viu que a amina tem caráter básico, não tem? Vamos ver agora o caráter ácido de duas substâncias orgânicas. Ora, essa primeira molécula, né, gente, é o próprio ácido carboxílico. Você está vendo aí como exemplo prático o ácido acético, que é o ácido etanóico. Veja bem, ele libera o H+ em contato com a água e aí ele se transforma no ânion etanoato ou acetato. Mais uma vez, ele aqui se comportou como um ácido de Bronsted Lowry. E a água, ela não capturou H+, ela se comportou como uma base de Bronsted Lowry. E agora, da direita para a esquerda, o cátion hidrônio H3O+, oriundo da água, ok, galera? Aqui um par conjugado, base ácido. O cátion hidrônio ou hidroxônio, se ele doar o próton
para um ânion acetato, ele vai estar se comportando como um ácido de Bronsted-Lowry, mais uma vez. E o ânion está se comportando como uma base de Bronsted-Lowry, porque está capturando H+. Vamos reforçar os dois pares ácido-base conjugados. O ácido acético está conjugado com a sua base, o ânion acetato. Então, o importante dessa tela é você perceber, e você já sabia, que o ácido carboxílico tem caráter ácido. O hidrogênio ligado ao oxigênio que é doado. Muito cuidado, galera. É importante dizer que esses hidrogênios ligados ao carbono do ácido não são eles que têm caráter ácido. Na molécula do ácido carboxílico, o hidrogênio de caráter ácido é o hidrogênio ligado diretamente no O, porque o O é um elemento muito eletronegativo, o que facilita a ruptura da ligação e a liberação do cátion H+. E agora, uma novidade, né, para quem não conhecia. O fenol, lembra do que é um fenol? OH ligado diretamente no anel aromático, fenol. Fenol tem caráter ácido. Por quê? Quando você joga fenol na água, mais uma vez, mais uma vez, quando eu digo de uma maneira semelhante ao ácido, né? Porque é a primeira vez agora que a gente está falando sobre o fenol, ele libera H+ para a água. Então ele se comportou como um ácido de Bronsted-Lowry. Ok. Se a água ganhou H+, está se comportando como uma base de Bronsted-Lowry. O fenol, ao liberar H+, ele se transforma num ânion fenolato. Ok, pessoal? E aí, mais uma vez, se esse ânion capturar H+ do cátion hidrônio, vai estar se comportando como uma base de Bronsted-Lowry. E, mais uma vez, se o cátion hidrônio doar H+, ele estará se comportando como se não. Na verdade, isso acontece, tá, gente? Isso é uma maneira de falar, né? O cátion hidrônio, ao doar H+, se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry. Mais uma vez, você tem aqui um par ácido-base conjugados e aqui um outro par conjugado base-ácido. Ok, pessoal? Então, nessa videoaula, você aprendeu, né, que a amina tem caráter básico, que o ácido, claro, tem caráter ácido e que o fenol também. Agora, para a gente finalizar, faltam duas telas, você vai aprender um nome, ele é meio chatinho, meio esquisito, mas é um nome importante da gente guardar, viu, gente? O que são as espécies anfóteras ou anfipróticas? Veja bem, essas espécies possuem ambas as propriedades ácidas e básicas. Nada como um exemplo. Aliás, antes de eu mostrar esse exemplo, você lembra ali atrás que na autoionização da água, uma molécula de água doava H+, então ela estava se comportando como ácido, mas a outra ganhava H+, estava se comportando como base. A água é uma espécie anfótera, com certeza. A água é uma espécie anfótera ou anfiprótica, ok? Inclusive, eu vou até deixar aqui, né, como exemplo, nessa tela, né? Está ali atrás, mas vale a pena, porque a gente está falando aqui sobre esse nome, né? Essa designação anfótero anfiprótico. Então, veja bem, no exemplo dessa tela, você tem um ânion H2PO4-. Na primeira equação, esse ânion, ele está se comportando como uma base de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque a água, o cátion hidrônio, aqui, ó, o cátion hidrônio, não é água, engano meu, o cátion hidrônio doou H+ para esse ânion. Esse ânion se transforma no H3PO4, que é o ácido fosfórico presente, por exemplo, na Coca-Cola. Então, mais uma vez, na primeira equação, esta espécie ela é chamada base porque ela está ganhando H+. E aí o cátion hidrônio se comportou como ácido porque doou H+. Mais uma vez, da direita para a esquerda, o ácido fosfórico ele é chamado ácido de Bronsted-Lowry porque ele vai doar H+, né, para a água. E a água, por sua vez, ela está sendo aqui considerada uma base de Bronsted-Lowry porque ela vai capturar H+. Tranquilo, gente? Mais uma vez, vamos marcar os dois pares? O cátion hidrônio com a água e o ácido fosfórico com o seu ânion. Você está vendo aí dois pares ácido-base conjugados. Vamos lá, então. Para terminar, esse mesmo ânion,
Se aqui em cima ele se comportou como uma base, embaixo ele está se comportando como um ácido. Por quê? Diante agora, não do cátion H3O+, mas diante do ânion hidroxila, agora é o contrário. Esse ânion vai doar H+, e, portanto, ele está se comportando como ácido. O ânion hidroxila está ganhando H+, se comportando como uma base. Mais uma vez, quando a gente percebe esse equilíbrio da direita para a esquerda, a água, neste caso aqui agora, ela vai se comportar como ácido, porque ela pode doar H+, para o ânion HPO4 2-, ok? E, por sua vez, ao ganhar H+, está se comportando como uma base. Finalmente, pessoal, o ânion H2PO4- forma um par conjugado com o ânion HPO4 2-. Lembra que a gente leu? Que um par ácido-base conjugados diferem em um próton. Sempre você pode perceber que há diferença ali naquele par conjugado de um próton H+. E outro par conjugado, OH- e água. E finalmente, pessoal, estamos na última tela. Também é uma coisa curiosa, também tem um nome complicado chamado Zwitterion ou Zwitterion, né? Isso vem do alemão. O que significa isso? A gente está ainda dentro das espécies anfóteras ou anfipróticas, tá? Os aminoácidos simples são uma classe importante de compostos anfipróticos, que contém tanto um grupo funcional de um ácido fraco, quanto de uma base fraca. Quando dissolvido em água, um aminoácido como a glicina, que é o exemplo que está aqui embaixo, sofre uma reação interna do tipo ácido-base, ou seja, uma parte da molécula vai doar H+, enquanto que a outra parte vai receber H+. E aí, ao acontecer isso, vai produzir a espécie chamada Zwitterion, ou Zwitterion, que é uma espécie que possui tanto uma carga positiva quanto uma carga negativa. Veja bem, pessoal, a glicina é esse aminoácido, né? É o aminoácido mais simples que existe, né? E olha que interessante, você está vendo a molécula de glicina se transformando num Zwitterion. Mas o professor, explica de novo o que é. Pessoal, uma outra maneira de falar o que é um Zwitterion é perceber que é um íon dipolar. Como assim? Você está vendo que aqui é um ânion? C-O--, ou seja, o grupo carboxila C-OH, ele libera um H+. E esse H+, é capturado pelo grupo amino. O grupo carboxílico libera um H+, e o grupo amino captura H+. Vocês estão vendo aqui agora, aqui, ó, no meio da tela? Então, o grupo NH2, ele captura um H+, e aí se transforma num cátion. Zwitterion é um íon dipolar, ou seja, é um íon de carga positiva e carga negativa ao mesmo tempo. Ok, galera? Você está vendo um aminoácido que na estrutura dele, ele é um ânion e um cátion ao mesmo tempo. É isso que é chamado um Zwitterion. Eu até coloquei minha imagem aqui à direita representando isso. Eu queria só comentar uma coisa com vocês, que os aminoácidos, eles sempre têm carga. Por quê? Apesar de não estar mostrado aqui. É porque, na medida que varia o pH, ou seja, se o aminoácido está no meio muito ácido, se está no meio menos ácido, se está no meio neutro, se está no meio um pouco básico ou muito básico, sempre o aminoácido estará ou na forma de um ânion, ou na forma de um cátion, ou na forma de um Zwitterion. Ok, pessoal? Mas isso eu não quis mostrar aqui, porque o objetivo da nossa videoaula era você, resumindo, entender que uma amina tem caráter básico, porque captura H+, que um ácido e um fenol tem caráter ácido, porque libera H+. E, de quebra, a gente disse aqui um pouco sobre os aminoácidos, que sempre tem carga e depende do pH do meio, e também vocês aprenderam uma maneira de remover, né, o porquê que, ao jogar limão ou vinagre no cheiro de peixe, por que é removido aquele cheiro de peixe, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Ela foi uma videoaula mais simplificada. Gostaria de avisá-lo que existe um aprofundamento sobre comparar a acidez de ácidos carboxílicos diferentes
comparar a acidez de fenóis diferentes e comparar a basicidade de aminas diferentes. Se você precisar desse conteúdo, eu sugiro você continuar aí os seus estudos, pegando outras fontes na internet ou até mesmo nos livros, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tudo de bom para vocês, felicidades, viu? Tudo de bom.